Olá, pessoal, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podcast na Mesa. A gente hoje vai iniciar, Mari, uma série de mensagens sobre o livro de Provérbios, o famoso livro da sabedoria. Então não deixe de participar, de estar aqui conosco, já vai colocando seu emoji aí, compartilhe com no mínimo 7 pessoas, porque eu tenho certeza que você vai se fartar daquilo que Jesus quer te entregar. Então venha conosco para mais um episódio do Podcast na Mesa! Dani do céu, a gente é muito corajosa, amiga. A gente é. Porque é uma responsabilidade gigantesca falar sobre provérbios, né? Para nós meros mortais. Sim. É um livro tão profundo, tão vasto de conhecimento. Ensina muita coisa. Nossa, meu Deus do céu. E a gente está se aventurando nele, graças a Deus por isso. Amém. Eu tenho aprendido bastante nesse tempo que a gente está estudando essa palavra e creio que Deus vai revelar muito mais para a gente nesse período, dessa série de mensagens a respeito de provérbios. Graças a Deus por isso. Deus nos deu essa revelação para a gente poder estar fazendo isso e acredito que a gente vai aprender muito. Muito. Muito mesmo. O livro de Provérbios, em cada versículo, se a gente praticar o que está escrito, eu falo que em um ano a nossa vida muda, porque se você ler um capítulo por dia, você for praticando, no outro mês você for praticando também, porque o livro de Provérbios ele tem 31 capítulos, então dá para você ler o livro todo em um mês, um capítulo por dia, e se você meditar em tudo aquilo que está escrito e praticar tudo aquilo que Salomão escreveu, eu garanto para você que sua vida vai se transformar, porque não é à toa que está na Bíblia, né? E Salomão, ele foi um rei muito sábio, ele era um dos célebres reis de Israel, né? Ele teve um reinado que durou 40 anos, e ele escreveu mais de 3.000 provérbios, né? Aqui nós temos 31, que já deixa a gente ficar meio bugada, né? Você imagina 3.000 provérbios, né? Então, graças a Deus por ele ter escrito e trazido a revelação para a gente de tantas coisas importantes a respeito de várias áreas da nossa vida, né? Então, como serão 4 episódios, que é muito pouco para tanto conteúdo, a gente vai tentar ser o mais sucinta possível. Mas é claro, gente, a gente está aqui trazendo o básico do básico, né? Para poder incentivar você a dar continuidade na sua casa, a pesquisar mais sobre o assunto, a ler mais, se dedicar mais na palavra, porque essa é a intenção. É provocar você e eu a estudarmos mais a palavra juntos, porque é assim que a gente vai sair do escuro da ignorância, né? E trazer à luz a verdade, que é através da palavra que a gente tem essa revelação. Então, Dani, por que você acha que é tão importante a gente estudar o livro de Provérbios, na sua opinião? Eu acredito que é porque o livro de Provérbios ele nos ensina o tempo todo a ser sábio. Hoje a sabedoria está um pouco perdida e a gente lendo aqui os 2 primeiros capítulos, a gente já vê que ela clama pelas pessoas pedir por ela, porque ela está solta e a palavra fala que nós devemos pedir a sabedoria para que a gente venha a ganhar. Então a sabedoria ela nos livra do mal, ela nos ensina o caminho errado, ela nos ensina quando uma pessoa quer nos enganar e a gente percebe. Então o livro de Provérbios eles nos ensina muita coisa também. No decorrer do capítulo 1 ao 7 vai ter um momento que o Salomão vai escrever que a sabedoria ela é mais valiosa que os rubis. Olha. Ela é mais valiosa que o ouro, ela é mais valiosa que muita coisa que muita gente deixou de buscar. Então, se a gente seguir tudo que a sabedoria nos ensina, tudo que a sabedoria quer nos entregar, a gente vai se livrar de muita coisa e a gente vai alcançar muita coisa também, inclusive prosperidade. É muito importante, né? E aqui a gente vê, principalmente nos primeiros capítulos, tanto que eles incentivam a questão da busca por sabedoria. Se compara a uma pessoa louca, aquela que não quer aprender, não quer buscar sabedoria. E é uma coisa que a gente vê que é muito comum nos dias de hoje, né? As pessoas às vezes preferem ficar na ignorância do que acrescentar o conhecimento. Já começa pela prática da leitura, que poucos têm, né? As pessoas elas não gostam de ler, têm preguiça de ler, mas não tem outra forma de você adquirir conhecimento se não for também através da leitura. É o primeiro ponto-chave. E aqui a gente vê que Provérbios já começa falando que quando a gente ouve, né, esses princípios de sabedoria, a gente adquire muito conhecimento e isso vai ajudar a gente numa gama de problemas e dinâmicas da nossa vida, familiar, trabalho e casamento e tantas outras, né? Que eu falo que a nossa vida é uma caixinha de surpresa. Então, aqui tem chaves
são muito importantes para a gente poder aprender o que fazer, como fazer e quando fazer em certos tipos de situações, né, Dani? Sim, no capítulo 1, no versículo 7, fala assim, ó. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Então, a palavra fala que para a gente adquirir sabedoria, o primeiro ponto é ter temor ao Senhor. Então, aqui eu fui pesquisar mais profundamente o que é temor, e também eu pesquisei o que é sabedoria. O temor é um sentimento de profundo respeito e obediência. Esse é o princípio do conhecimento. Então, para a gente poder adquirir a sabedoria, a gente está falando da sabedoria divina, a gente precisa o quê? Ter o profundo respeito e obediência a Deus. E como a gente vai saber como a gente pode respeitar a Deus e obedecer a não ser lendo a palavra? É impossível a gente conseguir obedecer a Deus, fazer aquilo que Ele quer, fazer aquilo que agrada o coração do Senhor, se a gente não lê a palavra. Porque como que a gente vai saber o que agrada a Deus, o que desagrada, o que deixa Ele triste? Porque as pessoas acham que a gente que encontrou Jesus, né? Jesus nos alcançou, elas acham que a gente para de fazer as coisas que fazia no mundo porque a igreja não deixa. Mas não é porque não é que a igreja não deixa, mas é porque a gente não quer desagradar aquele que nos salvou, aquele que nos resgatou, aquele que nos tirou do mundo do pecado. Então esse aqui é o princípio da sabedoria, é o temor ao Senhor. E o que é, afinal, essa sabedoria que a gente tanto fala? É a qualidade, caráter de quem ou do que é sábio. Dos seus atos a todos impressiona. Quando grande instrução, ciência, erudição, saber, que significa um conhecimento extenso e profundo de várias coisas ou de um tópico em particular. Aquela pessoa que ela é detalhista, né? Ela esmiuça cada coisa e sabe a coisa certa a se fazer e a errada também a não se fazer. Não fica só no superficial, né? Sim. Ela vai querer se aprofundar, buscar mais conhecimento. Isso torna a pessoa diferente, né? E você falando a respeito de quando nós tinha práticas que desagradavam a Deus, é muito comum as pessoas falarem isso, porque não tem conhecimento do amor que a gente recebe. Então, quando a gente é muito amado e muito perdoado, a gente quer de alguma forma retribuir isso. Então, por isso que a gente quer, de todos os jeitos, agradar ao nosso Senhor. Não é porque Ele nos obriga, não, muito pelo contrário. É porque Ele muito nos amou, muito nos perdoou, então a gente vê a necessidade de fazer tudo aquilo que Ele nos instrui a fazer, até porque isso é ser sábio, né? Porque aquilo que o Pai nos instrui também é sabedoria pura. Ignorância seria se a gente não fizesse aquilo que o pai e a mamãe nos dirige a fazer. Aqui no capítulo 1, né, porque o capítulo 1 é um convite mesmo para a sabedoria, né? Aqui no versículo 28 e 29 diz assim, ó: Então clamarão a mim, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, porém não me acharão, porquanto odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Olha que princípio. Ou seja, a pessoa por optar por ficar na ignorância é algo que é uma opção dela, tudo bem. Porém, as orações dela não serão respondidas e nem ouvidas por conta disso. Olha que forte. Então, às vezes a pessoa fala assim, nossa, por que Deus não me responde? Por que Deus não fala comigo? O que está acontecendo? Né? Parece que eu não sinto mais. Mas aí você vai ver o contexto em que essa pessoa vive, ela ignora completamente todas as instruções que o Senhor tem dado através da palavra. De uma maneira que é muito comum de se ignorar é não ler a palavra. Né? Então, como é que você vai acessar algo desconhecido como é que você vai querer fazer algo que é desconhecido se você não acessa aquilo, se você não busca por aquilo, né? Então, isso daí é comparado como louco na palavra, né? Em contrapartida, no versículo 33, diz assim, ó: Mas os que derem ouvidos habitarão em segurança, estarão livres do temor do mal. Olha só. Além de serem ouvidos aqueles que buscam a sabedoria, eles vão habitar em segurança. Então, olha quantas chaves no primeiro capítulo, né, Dani? Então, o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Aqueles que não buscam a sabedoria são comparados a pessoas loucas, insensatas. Aquela pessoa que não quer ser sábia, não quer buscar sabedoria, a oração dela não é ouvida. Mas aqueles que buscam por sabedoria, eles vão encontrar não só a resposta para a sua oração, como também vão habitar em segurança.
A minha versão fala assim, no versículo 33, mas aquele que me der ouvidos viverá em plena paz. Meu Deus, é mais profundo ainda, né? Mais profundo ainda. Que legal. Eu anotei aqui também, Mário, Provérbios capítulo 2, verso 20, que fala assim, ó. Entretanto, a sabedoria te fará andar pelo caminho dos homens de bem e aprenderás a guardar as veredas dos justos. Então, a sabedoria, ela também te ensina a fazer o bem. Uhum. Ela te ensina a andar com boas pessoas, ela te ensina a não aceitar o mal, a guardar a vereda dos justos. Porque muitas promessas o Senhor faz para nós, na Bíblia, para aqueles que são justos. É verdade. E também vai ter um momento que vai falar que a gente não deve olhar para aqueles que são ímpios. Que às vezes a gente que se diz justo, né, que se diz cristão, às vezes olha para uma pessoa que é ímpia, que está lá no mundo e conquista muita coisa, e às vezes a gente olha para nós e fala assim, por que um ímpio tem tanto e eu não tenho? Né? Então, a sabedoria, ela te ensina que você deve andar pelo caminho dos homens de bem e aprender a guardar a vereda dos justos, para que a gente não venha a olhar para aquele que é ímpio, para aquele que faz errado, e querer comparar a nossa história com a deles. Além de tudo, ela também ensina isso. Capítulo 2 eu achei interessante também, que compara a sabedoria, e eu até fiquei pensando, imaginando essa situação, né? Fala que se a gente buscar ela como prata, né, ou como um ouro, um tesouro escondido, a gente vai encontrar. E como que a gente faz isso, né? Se você observar o trabalho dos garimpeiros, né? Então eles vão lá, eles têm um material adequado para isso, eles colocam um negócio, eles sabem a região que eles têm que escavar, que eles têm que procurar, e eles ficam ali horas ali, garimpando e procurando partículas minúsculas de ouro, qualquer coisa que seja, mas aquilo no final, né, vai dar um peso que vai valer a pena. Mas garimpar, né, buscar, aprofundar e vasculhar até encontrar aquilo, porque ele sabe o valor que aquilo tem. Então aqui fala a respeito disso, se como a prata o buscares e como tesouro escondido a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. E quantos de nós, igual a gente estava comentando, fica no superficial? Ah, isso aqui tá bom, né? Tem pessoas que são até inteligentes, né? Porque inteligência é diferente de sabedoria. Pessoas formadas, pessoas cultas, né? Bem-sucedidas às vezes naquilo que faz, porém não age com sabedoria em outras áreas, como no casamento, criação de filhos, e isso vai pesar na vida dessa pessoa. Tem inteligência para um certo contexto, mas sabedoria é ela que vai definir a trajetória. Então, a sabedoria a gente vai encontrar através da palavra do Senhor. E isso não cai do céu, é buscando o Senhor que a gente tem acesso à sabedoria. Sim, os dos pontos, também para a gente ganhar sabedoria, está no capítulo 3, versos 5, do 5 ao 7. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no seu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Então só tem um caminho para a gente ganhar essa preciosa sabedoria, que é confiando no Senhor e não confiando apenas no nosso próprio entendimento. Sim. Tem gente que às vezes acha que sabe muito, que não precisa de Deus, que tudo que ela tem proveu dela mesma, do esforço dela, mas ela está totalmente enganada. A palavra do Senhor fala que a gente não pode nos apoiar no nosso próprio entendimento e que nós devemos reconhecer em todos os nossos caminhos o Senhor. Até porque isso daí é um princípio de soberba, né? Sim. Então, a pessoa que ela não tem humildade, ela dificilmente vai reconhecer que alguém fez algo por ela, né? E Deus não gosta disso, né? Por isso que ele fala no versículo 7 do capítulo 3, não seja sábio aos seus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal, né? Aqui no versículo 12 fala também que o Senhor, ele repreende a quem ama, assim como o pai repreende o filho, a quem quer o bem. Então, assim, personificado como Deus Pai. Então, muitas vezes você vai ver aqui em Provérbios Deus comparando aquilo, a instrução dele como um pai faz com o filho, a correção dele como um pai faz com o filho. E nós vemos que os filhos imaturos têm dificuldade com a correção. Pode perceber, né? Uma criança pequena, geralmente ela é mais teimosa. Geralmente a criança pequena é mais teimosa, porque ela não tem maturidade para entender que quando nós estamos instruindo ela sobre algo, aquilo é para o bem dela. Ela não consegue assimilar isso, porque o impulso dela de querer fazer algo para aprender ou conhecer algo novo é muito maior do que o entendimento dela sobre aquilo que está sendo falado.
Então, geralmente, você pode ver que a pessoa que recebe a instrução de Deus e ela ignora essa instrução e resolve agir com os seus próprios suas próprias vontades ou ímpetos ou impulsos, né, carnais, essa pessoa é uma pessoa imatura. Porque ela age mais pela emoção, pelo sentimento, pela alma dela, do que ela é controlada através da mente dela e da razão dentro do contexto da palavra do Senhor. Então, aqui fala que a gente tem que não ter essa soberba, ter mais humildade para poder adquirir essa sabedoria, buscar ela e também entender que essas correções e instruções é de um pai que ama um filho. Né, Dani? Só corrige aquele que ama. Se o seu pai não te corrige, alguma coisa tá de errado aí, né? Muita coisa errada. Porque o pai, ele quer ver o filho no caminho bom, o pai, ele quer ver o filho no caminho direito. Então, se ele vê você fazendo alguma coisa errada, ele tem mesmo que te corrigir, assim como nossos pais nos corrigiram, porque ele precisa mostrar para você que aquele caminho ali, provavelmente que ele já deve ter passado, não é um caminho bom para você seguir. Uhum. E assim Deus faz conosco, né? Ele nos instrui de alguma maneira, e se a gente ignorar isso, a gente vai abrir mão daquilo que Deus quer fazer em nós, porque nós precisamos obedecer aquilo que o Senhor fala. Por isso que fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, porque a gente não deve desobedecer a ordem que Deus nos dá. E ver isso não como uma pessoa, um tirano, como se fosse um patrão. Muitas pessoas veem Deus dessa forma, não, é como um pai que tem amor, corrige e instrui seu filho. Ponto. É isso. Né, Dani? Exatamente. Aí no capítulo 31 vai falar aquilo que eu tinha dito, Mário. Ó, não tenhas inveja de quem é violento, nem adotes qualquer dos seus procedimentos, porque o Senhor detesta o perverso, porém ao justo ele trata como seu grande amigo. Olha que palavra poderosa. Então a gente não pode comparar a nossa vida e comparar a nossa história e ter inveja daquele que pratica o que é violento. Às vezes a nossa carne, né, vai dizer que ele já conseguiu muitas coisas da maneira como ele vive, porque você também não vai conseguir. Mas uma pessoa sem Deus, ela pode ir longe, mas ela não vai o tempo todo. Uma hora o preço da consequência vai chegar. É a única coisa que está no nosso futuro, que a gente pode fazer no nosso presente, é a lei da semeadura. Então aquilo que a gente planta, a gente vai colher. Então não pense, não deixe somente te fazer pensar que o ímpio, ele vai longe o tempo todo e vai ser para sempre assim que você está enganado. Uma hora a consequência vai chegar. E tem a parte da eternidade também, né, Dani? A gente está vendo de maneira superficial aquilo que ele está recebendo aqui na Terra, mas a gente tem que lembrar que a nossa semeadura principal não é aqui. A gente tem que semear para a eternidade, para a gente receber o nosso galardão. Então a gente fica com nossos olhos tão assim focados no que é terreno, no que é passageiro, que a gente esquece que o nosso maior patrimônio, o nosso maior prêmio é através da glória de Deus quando ele voltar, que a gente vai receber se a gente semear no reino do Senhor, né? Tem tudo isso também. Então a gente tem que tirar um pouquinho o foco nessa questão, né, da terreno, né? Que a gente fica olhando só, nossa, falando tem carro, tem moto, tem casa, tá? Mas espiritualmente falando, o que ele tem semeado? O que será que ele vai colher na eternidade? Ah, nada. Então, tá? A gente tem que pensar nisso. Eu ouvi hoje uma moça contando uma experiência que ela teve, que na academia que ela frequenta, eles colocaram bastante plantas artificiais, sabe? Para dar um ar assim, mais de natureza, assim, e ficar um ambiente mais gostoso. E ela observou durante que ela estava malhando lá uns beija-flor que entrou lá. E eles começaram a vagar procurando uma flor de verdade para poder estar extraindo ali, né? O pólen, enfim, não sei o que eles extraem ali. Mas eles ficaram vagando, procurando. Quer dizer, aquilo ali tinha aparência, mas não tinha essência. Parecia ser uma planta, algo saudável, mas na verdade não era. Então a gente tem que tirar um pouco os nossos olhos daquilo que é superficial e ver de fato aquilo que é profundo, enraizado no Senhor, né? Sim. E aqui, no capítulo 4, até o título do capítulo é A Segurança na Sabedoria. Eu achei interessante que fala assim, que a vereda dos justos, no capítulo 18 e 19, diz assim, ó, mas a vereda dos justos é como uma luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos ímpios é como a escuridão,
nem sabem em que tropeçam. Olha que para mim esses dois versículos já mata, né, o capítulo inteiro. Que é aquilo que eu falei, né? Tem aparência, mas não tem essência. Então, aquela pessoa que é de Deus, que busca sabedoria, conforme ela vai acrescentando o conhecimento da palavra, daquilo que é profundo no Senhor, é como uma luz da aurora. Ela vai brilhando, brilhando e vai refletindo nos outros, aquilo quando você vê já está invadindo todo o redor. Agora, em contrapartida, a pessoa que não busca sabedoria, ela nem sabe por onde ela está andando. Vai andar na escuridão para você ver. Nem onde ela tropeça. Você tropeça, você cai, você esbarra, não sabe nem no que. Então, aí já está a diferença. E outra coisa que eu achei bem profunda aqui no versículo 23, esses versículos para mim no capítulo 4 foram os que mais me chamaram a atenção. Que fala assim, ó, sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque deles procedem as fontes da vida. Meu Deus! Coração nosso contém a nossa vontade, a nossa mente, as nossas emoções, nossos sentimentos, né? E tudo isso, querendo ou não, rege a nossa vida, né? Rege aquilo que a gente vai fazer. Então, se nós não guardarmos o nosso coração de sentimentos ruins, ou deixarmos ele dominar por sentimentos impróprios, a gente vai cometer vários erros na nossa vida, vários. Então, não adianta a gente ter sabedoria na mente e não ter uma sabedoria emocional, por exemplo. Né, se descontrola facilmente com qualquer situação, perde a cabeça no trânsito, já faz uma burrada, aí chega em casa, já briga com o cachorro, com o periquito e com o filho, já sai chutando todo mundo, e aí aquilo que ele estava plantando, né, em Deus, buscando a sabedoria, vai tudo por água abaixo, porque ela não domina as emoções. O coração dele é um coração que faz o que bem entende, e não é assim que funciona. Então aqui deixa bem esse alerta sobre tudo que se deve guardar. É a mente? Não, é o coração, porque dele procede as fontes da vida. Então é algo assim que eu meditei muito a respeito disso, capítulo 4, Dani. Sim, eu tenho esse versículo comigo já há muito tempo. A minha versão ela fala assim, ó, acima de tudo, o que se deve guardar, guarde o seu coração. Porque se a gente não bloquear nosso coração de tudo aquilo que o mundo anda nos entregando, qualquer um vai fazer morada ali, vai destruir tudo aquilo que a gente plantou, tudo aquilo que Deus colocou dentro de nós. Então, se a gente não bloquear nosso coração contra o mal, se a gente não bloquear o nosso coração contra aquilo que o mundo e o diabo quer nos entregar, a gente vai se perder, a gente vai se contaminar, a gente vai fazer o que o mundo pede, a gente vai se padronizar com ele. Então, a gente precisa bloquear e filtrar o nosso coração de tudo que é aquilo que tenta entrar dentro dele. Isso principalmente no nosso dia a dia, quando a gente lidar com muitas pessoas às vezes lançam muita coisa ruim, lançam muita maldade, muitas palavras ruins, e se você não bloquear o seu coração, daqui a pouco você está como ele. Você está como essa pessoa, porque nós somos os espelhos daqueles que estão ao nosso redor. Então a gente tem que bloquear o nosso coração, a gente tem que ter um ouvido seletivo, a gente não pode deixar qualquer coisa entrar dentro de nós, porque isso aí é o que vai ditar o nosso futuro. E eu anotei assim, ó, e se a gente não bloquear, não adquirir esse filtro, olha o que os enganadores fazem. Capítulo 5, verso 3 até o 5. Porquanto os lábios da mulher imoral são sedutores e destilam mel, a sua voz é mais suave que o azeite. Contudo, no final, é amarga como fel, afiada como uma espada de 2 gumes. Seus pés correm para a morte, seus passos conduzem diretamente ao inferno. Meu Deus. Então, se a gente não tem esse discernimento de entender que talvez tenha uma tentação ali que aos nossos olhos é bom, que o nosso coração talvez nos impulsione a fazer, se a gente não tiver esse discernimento, a gente cai nas ciladas do inimigo. Até quando eu estava lendo, né, porque eu falo assim, tem algumas coisas que pareceu até pesado, né, em Provérbios, né, que não é muito legal de se ler, né, porque de certa forma isso mexe com a gente, né. E no capítulo 5 fala muito do perigo do adultério, né? Fala. E o adulterar, aqui ele remete muito à questão da mulher sedutora, a mulher adulta, a prostituta, enfim. Mas adulterar também significa quando você muda, altera o princípio daquilo para aquilo que foi feito, né? E aí eu lembrei também Adão e Eva no Éden. Então, eles ouviam tudo aquilo que Deus tinha prometido, eles tinham um relacionamento com Deus, eles tinham um jardim perfeito, maravilhoso, mas de repente veio uma serpente.
e ela começou a gerar, né, dentro do coração, através da palavra, alguma coisa diferente na Eva. E adulterou na Eva aquilo que Deus tinha colocado nela de bom e verdadeiro. Ela quis transformar aquilo, mudar, inverter ou até distorcer aquilo para ludibriar a Eva. E a gente sabe o final da história, que realmente ela conseguiu e a gente colhe os frutos disso até hoje. Então, da mesma forma que remete à mulher adúltera, né? É lógico, gente, nunca o pecado vai vir vestido de chifrinho com tridente feio, jamais. Aqui tá falando da mulher, mas também tem um homem sedutor, né? Aquele homem que vai vir, né, galanteador, com palavras doces, enfim. Então, nós temos que estar atentos a tudo isso. E não só atentos, mas ter um posicionamento para a gente poder fugir da aparência do mal, daquilo que não vai nos trazer algo de bom. Porque na palavra aqui, a gente vai ver depois mais para frente, é bem claro com relação a isso. É caminho de morte. É caminho de morte isso. Então, no princípio, tudo parece muito bom. Né? A ilusão invade o nosso coração. Aí está o coração de novo que não está sendo guardado. Ela invade, toma o nosso coração, e depois que tomou o nosso coração, toma tudo o resto. A partir do momento que o pecado, a semente do pecado tomou o nosso coração, as nossas atitudes vão fluir a partir disso. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Por isso que falo, guarde o teu coração. Guardar o coração. Porque para entrar ali, o diabo só precisa de uma pequena brecha. Nossa. Ele vem com a pequena brecha ele faz o estardalhaço. E com uma grande tentação, né? Uhum. Porque a gente não pode se apoiar nos próprios conhecimentos, porque a gente vai achar que aquilo ali é lindo. Ou vai falar assim, não, eu sei até onde eu posso, não, isso daí eu não vai mexer comigo, não, eu dou conta, dá nada, gente, dá nada. E no 7:27 ele fala assim, ó, a casa dela é uma trilha que conduz ao precipício, abaixo, rumo ao inferno, a morada eterna dos mortos. Meu Deus. Porque dificilmente é aquele que cai e que consegue se levantar. Você pode perceber que pessoas que adulteram, quando entram no adultério, sabem que está cometendo esse erro, elas carregam um peso muito grande. E eles tentam se desvencilhar disso e não conseguem. Eles se condenam, né? E eles não conseguem, parece que está preso, porque o pecado é diferente do que vocês acham quando a gente segue a Deus, que a gente vive uma vida bitolada. Na verdade, o que nos aprisiona é o pecado. Depois que nós conhecemos a palavra, nós somos libertos. É diferente. Então, quando a pessoa está presa no pecado, ela vive como um escravo. Então, é acusação em cima de acusação na mente dela. Eu já ouvi casos de pessoas que se mataram, mas não conseguia se desvencilhar daquele adultério, não conseguia se desvencilhar de um amante, não conseguia. Era mais forte do que a pessoa, porque o pecado dominou aquela pessoa por completo. Então, muito dificilmente ela consegue sair daquilo. Então, para você ver como que isso é profundo, como isso é muito perigoso. Então, a gente não pode deixar que Satanás domine a nossa mente e o nosso coração, que a partir daí ele toma todo o resto. Todo o resto. É muito perigoso mesmo. É perigoso, é muito difícil aqueles que voltam. Muito difícil. Uhum. Porque o pecado ele afasta o homem de Deus e aí a pessoa vai achar que ela não é mais digna de estar na presença de Deus, sei lá, se voltar ao Senhor. Então isso vai afastando cada vez ainda mais ela de Deus. Ao invés dela buscar o Senhor para se reconciliar, para se limpar, se purificar, não, ela se afasta cada vez mais. Se afasta que ela não consegue mais orar, não consegue mais buscar. É o jugo da condenação, aquilo que o pecado faz, né? Exatamente. Quem condena é o diabo, Deus não condena ninguém. Então se você se sente condenado, vem palavras de que não, Deus não te ama, olha a sujeira que você tá, olha o tanto de erro que você está cometendo, acabou para você, você não vai conseguir sair dessa. Isso tudo são palavras do diabo lançadas na sua vida. Deus nunca, jamais vai falar isso para você. Ele vai falar, filho, estou aqui, vem como você está. Ele não vai falar para você, não te quero, eu te rejeito de forma alguma. Então a gente também tem que ter essa lucidez de quem está falando e por que está falando. Porque a palavra do Senhor é sempre amor, é sempre, né, de trazer para perto, nunca de afastar. Jamais. Exatamente. Então, Provérbios vai também nos ensinar uma outra coisa, Mari, que eu achei muito interessante. Está no capítulo 6, verso 9 ao 11. Vai falar assim, ó. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás da tua sonolência? Tirando uma pestana, cochilando um pouco, cruzando os braços para descansar. Tua iminente pobreza te aterrorizará, e tua necessidade te assaltará
como um ladrão armado. Até isso que o provérbio nos ensina. Para não ser preguiçoso. Para não ser E preguiçoso. no começo, um pouquinho antes do que você leu, vai comparar para a gente aprender com a formiga. Fala assim, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Olha para os seus caminhos e ser sábio. Pois ela não tem chefe, nem guarda, nem dominador. Mas ela prepara no verão o seu pão, na cega junto o seu mantimento. Ou seja, a formiga não tem patrão. A formiga não tem uma pessoa que fica vigiando 24 horas que ela tem que fazer o que não tem que fazer. Mas ela é sábia. Uma formiga, a gente está falando de uma formiga. Ela já prepara no verão todo o seu celeiro, o mantimento necessário para que no inverno ela tenha. Então ela tem que trabalhar, né? Então, aqui ele já coloca pra gente, aprende com ela. Dá uma olhada, ela não fica dormindo não, quem dorme é você. Levanta aí, vamos produzir, vamos fazer alguma coisa. Né? E tem gente que acha que vai cair do céu, né, Dani? Vou só orar e amém. Eu achei muito engraçado isso daqui. Mas assim, o capítulo 6 começa engraçado, mas depois no final ele é meio pesado, né, Dani? Porque depois vai falar sobre alguns comportamentos que Deus ele abomina. E diz que o sétimo ele odeia. Né? Então vamos ler aqui, porque isso é muito importante para que a gente não ande né, dessa forma. Exatamente. Então essas coisas o Senhor odeia. A sétima, sua alma abomina. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos perversos e pés que se apressam para correr, para fazer o mal. Agora esse 19 aqui é terrível. A testemunha falsa que profere mentiras e que semeia contenda entre irmãos. Ai, Dani, isso é pesado e é algo tão comum. É muito comum que a gente vê nas igrejas, irmão, semeando contenda entre irmãos. E aqui é explícito que Deus odeia quem pratica isso. Odeia. Gente, isso é muito forte. Ou seja, se você fica aí com fofoquinha, queimando o filme do teu irmão, queridão, fique sabendo que Deus está odiando o que você está fazendo. E isso daí não vai trazer um futuro muito bom. Então corrija aí, volta, rebobina a fita, vê de onde você começou errado aí e corrige, pede perdão, se conserta, enfim. É difícil fazer isso? Lógico que é difícil. Ninguém quer passar por tratamento, mas é melhor tratar e resolver do que continuar no pecado e depois receber a consequência disso. Então corrija aí, Deus odeia quem faz testemunha falsa ou lança contenda entre irmãos, tá? Isso aí é uma coisa que eu achei muito forte também, para vocês. Vai ter algum outro lugar da Bíblia que vai falar que o orgulho, ele precede a ruína. E a humildade, ela precede a honra. Então, tem pessoas que acham que pecar é só adultério, pecar é só fazer sexo antes do casamento. E aí as pessoas vêm fazendo muita coisa com o pecado, né? Mas aquele que é orgulhoso, ele está caminhando para a ruína. Meu Deus. Então, o orgulho, ele não precede de Deus, o orgulho precede do diabo. Então, a gente tem que tomar cuidado com aquilo que nos deixa orgulhosos, com aquilo que talvez quer nos fazer melhor do que o outro. Isso a gente não é nada melhor do que nós, somente Deus. E a gente não é nada comparado ao que ele é, então a gente deve ter sempre essa consciência que maior do que nós é Deus e nós não somos nada sem ele. E ele também fala da língua mentirosa. E quem é o pai da mentira? O diabo. Então, aqui ele assimila todas as características que o diabo tem. E uma pessoa que se diz cristã, ela fala que é cristã, mas ela comete tudo isso aqui, provavelmente o pai dela não é Deus. O pai dela é o diabo. Então a gente tem que tomar cuidado com as nossas atitudes, a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente pensa, com aquilo que a gente fala, com aquilo que o nosso coração guarda, com aquilo que nossos pensamentos pensam, porque através de tudo isso é o que vai fluir as nossas atitudes, é o que vai fluir para o nosso futuro, é o que vai fluir das nossas palavras e é o que vai refletir também as pessoas ao nosso redor, sendo bem ou sendo mal. Então, ainda aqui falando a respeito que o coração maquina pensamentos perversos, é também muito forte. Mais uma vez fala do coração, né? Mais uma vez trazendo o coração à tona. Como que o nosso coração é importante nas decisões que nós tomamos. Eu vi até uma frase que fala assim, que embora os meus pensamentos sejam secretos, cedo ou tarde, eles vão se tornar públicos, porque conforme eu penso, eu ajo.
Forte, hein? Conforme eu sinto, eu vou agir, porque é só um passo, é só um momento, um acontecimento para você agir conforme aquilo que você está pensando. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. A gente não tem domínio sobre os nossos pensamentos, né? O pensamento da gente ele é aleatório, ele vem, a gente não tem como controlar. Não, hoje eu vou pensar só nisso, ou amanhã, ainda mais quando se fala de mulher. Que pensa 300 coisas ao mesmo tempo, né, Dani? Pensa tudo. A gente tem uma caixinha só, tá tudo com o fio desconectado ali, pegando fogo ali. Então, explode. Então, a gente não tem controle, domínio sobre os nossos pensamentos. Mas um pássaro ele pode até sobrevoar a nossa cabeça, mas ele não pode fazer ninho. Então, a partir do momento que começa a vir pensamentos que não são conforme a palavra de Deus, os princípios de sabedoria que consta na palavra, a gente tem que repreender e mandar embora. Não deixa aquilo criar raiz. Criou a raiz, acabou. Né? Que as consequências vão vir, vão se tornar públicas. Não tem como esconder certas coisas por muito tempo. A gente até tenta, de certa forma, eu falo que a gente até ensaia como a gente vai agir em certas situações, mas reagir é como de fato nós somos. Exatamente. Porque reagir não tem como você prever como você vai reagir a uma situação. Né? Então aí você mostra quem realmente você é na reação que você tem a certos tipos de coisas. Né? Então aí a gente vê como é que está a essência da pessoa. Né? E Paulo vai falar lá em Gálatas que os frutos do Espírito são muitos deles, inclusive é o domínio próprio. Uhum. Aquele que adquire domínio próprio, ele certamente já alcançou o auge da vida, porque é aquele que pensa muito bem antes de reagir a qualquer coisa, sendo ela uma reação que a pessoa fez para ela boa ou ruim, e ela tem que reagir de alguma maneira. Então, Paulo ele vai nos dizer que os frutos que o Espírito nos traz, um deles é o domínio próprio. Então, a gente precisa buscar com zelo tudo aquilo que o fruto do Espírito nos traz. Porque isso sim, também vai diferenciar quem nós somos. Porque o domínio próprio, ele vem fazendo muita diferença na nossa sociedade. Uma que a gente lidar com muita gente estressada, muita gente nervosa, muita gente que briga no trânsito, intolerante. Que xinga, exatamente, intolerante com tudo, não suporta nada, não tem paciência. Uhum. Então a gente precisa adquirir esses frutos, a gente precisa se entregar para aquilo que o Espírito Santo nos move a fazer. E a gente precisa, antes de qualquer coisa, conforme esses pensamentos que a Mari fala que vem talvez assombrando você, ou a mim, ou a Mari, ou qualquer pessoa, porque o pensamento ele vem, e a gente fala, mas será que Deus pensa isso de mim? Será que realmente isso é um pensamento que vem de Deus? Então a gente precisa fazer essa auto-reflexão, né? A gente precisa ter esse discernimento, a gente precisa parar um tempo e pensar naquilo que a gente está pensando. Aquele livro que eu te falei da Joyce, que eu terminei de ler, esse livro é fantástico, ele fala exatamente isso, a gente precisa pensar naquilo que a gente está pensando. Porque, é que nem você falou, a partir do momento que ele faz raiz dentro do coração, para você tirar isso de dentro de si depois é muito mais difícil. Falando de fruto, né? Você falou de fruto espiritual. Fruto tem a ver com a árvore. E a árvore tem a ver com a raiz. A raiz, você pode ver que é a parte maior da sustentação de uma árvore. Ela fica por debaixo da terra, onde você não vê. Mas se você for fazer um raio-x daquela árvore, a árvore tá aqui, né? A árvore tá aqui. A raiz, ela tá toda espalhada. E é através da raiz, aquilo que ela tá nutrindo, que vai vir o fruto. Então, qual é o fruto que você tá dando? Pensa aí, que fruto que você está dando? O que as pessoas têm visto em você? Seu fruto é um fruto bom para ser alimentado? Ou anda meio podre? Ou anda sendo um fruto que a pessoa olha e fala, meu Deus, essa árvore não quer nem a sombra. Tem isso também. Agora, a Dani falando dos frutos espirituais, só tem uma maneira de a gente adquirir eles. É buscando incansavelmente a presença de Deus, a leitura da palavra, alimentar o nosso espírito, deixar que essa raiz se aprofunde cada vez mais para que a gente possa gerar os frutos espirituais, senão eles não vão vir, eles não vão acontecer. Quanto mais, a gente é aquilo que a gente se alimenta mais, né? Se a gente alimenta mais a carne, a gente vai agir mais carnalmente. Se a gente alimenta mais o espírito, a gente vai agir mais espiritualmente. A gente tem o hábito de exigir muita coisa de Deus, né? Ai, Deus, me dá o fruto, me dá paciência, me dá domínio próprio, me dá mansidão, Já que é pronto, né? Mas a maioria das coisas, quando a gente se trata de Deus, vai da nossa busca. Nada cai do céu com Deus, nada. Ele sempre vai exigir de nós entrega, ele sempre vai exigir de nós tempo de qualidade, ele vai sempre exigir de nós algo mais profundo. Se você quer ser diferente de todos, faça algo diferente para Deus. Não adianta você querer exigir de Deus tudo e você não fazer nada para ele.
Você Verdade. precisa se entregar para Deus, você precisa decidir ter um relacionamento com Ele, você precisa decidir buscar aquilo que você quer receber do Senhor. Porque somente Ele vai te dar certas coisas que você, com sua força, você não vai conseguir. Então, a entrega para Deus tem muito a ver com muitas coisas que a gente talvez ainda não conseguiu. Porque não adianta a gente responsabilizar Deus por tudo aquilo que a gente quer ganhar dele. Ai, Deus não faz, Deus não entrega. Mas você vem buscando, você tem buscado, você tem orado. Não adianta culpar Deus se você não ora, se você não jejua, se você não se entrega, se você não lê. A maioria das coisas que não acontecem na sua vida é porque você não busca. Dói, hein, Dani? É forte. Forte, hein? Fica firme, gente. Fica firme, nós tá começando. Tem mais Falta coisa mais por aí. 20 e poucos capítulos. Fica firme aí, que Deus vai peneirar muita coisa na nossa vida. Então, aguenta firme aí, que tá peneirando na nossa, né, Dani? Vai peneirar na sua Vocês também. passam por nós, né? É tratamento. E aqui no capítulo 7, Dani, mais uma vez vai falar da prostituta, da astúcia da mulher prostituta. Aí eu fiquei assim, intrigada. Por que fala tanto nisso, né? Porque a gente fica até incomodado, né? Fala, muda o assunto, De novo, né? Vira o disco, né? Mas eu acredito que, assim, tudo tem uma maneira simbólica também de estar nos trazendo um princípio. E a maneira com a qual uma prostituta ela age é a maneira com a qual Satanás age na nossa vida também, porque ela usa de sutilezas, né? Para tentar nos ludibriar, para tentar chamar a atenção, para tentar buscar a atenção do outro. Então aqui fala de várias coisas. Seduz, né? A sedução, Ela fala do seduz. perfume que ela usa, do batom, dos brincos, da veste, até dela chamar a pessoa para Até a maneira como ela prepara a cama. A cama, olha, preparei, coloquei lá com linho, Lençol de seda e nananã. Então, detalhes. Ela quer prender a pessoa em todas as áreas, de todas as formas, né? A gente sabe que cada pessoa tem um sentido que é mais aguçado. Tem gente que é o toque, tem gente que é através da fala, tem gente que é através da visão, né? O cheiro. Então, assim, alguns sentidos da pessoa às vezes, é um pouco mais aguçado do que outros. E em matéria de sedução, isso também, né, é muito forte, é muito latente. Então, vamos retratar agora, tirar um pouco o peso da prostituta, coitadinha, que ela já está cansada de ser falada aqui hoje, mas retratando as estratégias de Satanás na nossa vida. Então, para pensar, ele avalia a gente num todo. Ele fica 24 horas por dia olhando. Deixa eu avaliar a Dani. Estratégico, né? O que a Dani mais gosta? Como a Dani se comporta? Quais as áreas da Dani que pode estar mais vulneráveis? Então, ele começa a avaliar, né? A partir daquilo que a Dani gosta, do que não gosta, de como ela age, da rotina dela. Ele é estrategista. Ele é estrategista, sempre foi desde o começo, mas também ele é repetitivo. Então tem como a gente identificar facilmente aquilo que ele faz. Mas às vezes ele ganha por tanto insistir e martelar numa área da nossa vida, que ele sabe que a gente está bem vulnerável ou é mais fraco. Então, da mesma forma, a prostituta. Então, se ela sabe que aquele cara ele tem falta de algo em sua casa ou busca algo que ele ainda não encontrou, é isso que ela identificou e que ela vai atrás para tentar saciar aquela pessoa, aquele desejo, aquela vontade reprimida dela. E Satanás não é diferente, né? Satanás ele vai buscar, de alguma forma, suprir algo que, teoricamente, às vezes, dentro de nós está em falta. Talvez não foi preenchido pela palavra de maneira correta, a gente não buscou o suficiente, não sei. Aí tem N formas de a gente identificar aquilo. Mas uma coisa é certa. Ele acorda e dorme pensando, o que eu vou fazer para derrubar essa pessoa? Todo dia? Todo dia. Ele sabe que é derrotado, que ele vai perder sempre, mas ele não desiste. E ele pode usar uma estratégia um dia, no outro dia, você falou, ele é repetitivo. Uhum. Até que um dia ele muda a estratégia. Uhum. Ele também faz isso. Uhum. Então a gente tem que ficar sempre atento, buscar esse discernimento do Senhor para saber aquilo que é dele, aquilo que não é. Uhum. Porque ele vai lançar alguma seta e aonde cair, ele vai destruir. Uhum. A gente tem que tomar muito cuidado. Então, por isso, gente, que é tão importante a gente estar aqui nesse estudo de Provérbios. Nós estamos aprendendo junto com vocês. A gente aqui não somos as bambambam do assunto. A gente também está aprendendo e isso é bom porque nos motiva, de certa forma, a buscar mais sabedoria também. E Provérbios, eu digo assim, que é o início de todas as coisas que a gente deveria estar buscando logo de cara quando a gente está lendo a palavra, porque
aqui dá pra gente, assim, várias diretrizes, várias instruções sobre todas as áreas da nossa vida. E então a gente tem que buscar observar e ver tudo aquilo que está acontecendo e logo correr para os pés de Jesus e falar, Senhor, né? Você está passando por uma tentação. A palavra de Deus é clara que a gente é tentado pelo diabo. Deus não tenta ninguém. Porém, com o Senhor veio o escape. Então não adianta falar assim, ai, não tinha como, eu não consegui. Não, brinca não. Às vezes o que acontece é que a gente vai dando margem, vai dando margem, vai dando margem. Quando você vê, o diabo já tomou a maior parte, a pessoa não consegue voltar mais atrás e resolver aquilo. E fugir daquela tentação. Então não brinca com fogo. Não brinca com coisa séria. Identifica que área que está mais vulnerável na sua vida e tenha certeza que é essa área aí que ele vai atrás de você para tentar te tentar. Assim como a mulher sedutora faz para tentar pegar aquele homem que ela está querendo de alguma forma derrubar, que é bem claro aqui, inclusive, no versículo 21, provérbio 7, né? 21 e 22 diz assim, olha que forte. Assim o seduziu com palavras muito suaves e o persuadiu com as lisonjas dos seus lábios. E ele logo a segue como um boi que vai para o matador e como vai insensato para o castigo das prisões. Não precisa falar mais nada, né? Então ele vai lá cegamente, achando lindo e belo. Ele vai como um burro matador, né? E o ministério do diabo é matar, roubar e destruir. Exatamente. E ele mata mesmo. Mata. Ele mata sua fé, ele mata seus sonhos, ele mata sua família, ele mata o que tiver na frente. Se você der lado, ele vai matar. Destrói e ele não vai brincar. E quando se trata de pessoas que estão no caminho do Senhor, isso é mais sério ainda. Porque quanto mais nós estivermos buscando e na presença do Senhor, ele vai arrumar um jeitinho. Ele só precisa de uma pequena oportunidade que seja para que ele aproveite essa oportunidade e destrua por completo você. Para depois que você cair, dificilmente você consiga se levantar. Então, tome cuidado, sabe? A gente tem que ficar atento 24 horas por dia. Nós somos carne, nós somos seres humanos, a gente está suscetível a errar, nossa essência é pecaminosa. Tudo bem, a gente entende isso, a gente não vai estar 100% certo sempre, né? Jesus veio aqui em carne para poder saber como que é essa nossa essência. Porém, o máximo que a gente puder, a gente tem que guardar nosso coração, guardar nossa mente, nos encher daquilo que é proveitoso, nos encher daquilo que vai nos edificar de fato, para que aí sim os frutos venham bons, e que as pessoas que olhem a gente falem assim, nossa, olha só, essa pessoa está cada dia mais emitindo luz, a luz de Jesus, eu vejo Jesus nessa pessoa. Então é por isso que é muito importante a gente estar esclarecido na palavra, né, Dani? Com certeza, e a gente tem que entender que a gente está aqui na Terra para ser luz, a gente está aqui na Terra para fazer o bem. Se for para você fazer o mal, não faça. Escolha fazer o bem de alguma maneira. Se você não consegue fazer o bem, também não faça o mal, mas seja uma somatória na vida de alguém, seja diferencial na vida de alguém. Leve essa pessoa para frente, não leve essa pessoa para trás. Não seja como aquela pessoa que Deus falou aqui, que ele abomina. Não seja mentiroso, não seja orgulhoso. Não maquina coisa ruim, porque isso vai voltar para você. Então, escolha fazer o bem, escolha ser o bem, escolha ser a luz. Porque não é tão bom quando alguém fala assim para você, nossa, você é diferente. Você tem uma luz especial, você é diferenciada de alguma maneira. Do que falar assim, meu Deus, dessa árvore podre eu não quero nem a sombra. Não é bem pior? Então, para que você vai escolher fazer o mal? Então, tenta fazer uma autorreflexão daquilo que está dentro de você. Se você é uma pessoa que escolhe fazer o mal, tome cuidado, fale com Jesus, pede para ele te refazer, te reconstruir de alguma maneira. Nós o tempo todo somos barro, nós estamos na mão do oleiro para poder ser moldado como um vaso. Então, escolha pertencer a Deus, escolha pertencer a Jesus, porque somente Ele vai nos fazer naquele vaso que nós precisamos ser para poder fazer com que o reino dele cresça de alguma forma. Amém, é verdade. E voltando à questão do fruto, a gente percebe que as árvores no final de uma temporada, quando o que sobra às vezes são frutos que já estão estragando, que não foram colhidos, né? Isso daí atrai moscas, né? Atrai moscas, porque já está em estado já de putrefação, apodrecimento, já de decomposição, aquilo ali já não está valendo mais para ser consumido. Então as moscas começam a se aproximar. E a palavra de Deus fala muito a respeito disso, a mosca como se fossem os pensamentos ruins. Então a partir do momento que você é um fruto, você está dando frutos que são podres,
frutos que não servem de nada para ser consumido, mais ainda você vai trazer essas moscas, esses pensamentos ruins, essas coisas ruins para dentro de você. A palavra também diz que um abismo chama outro abismo. Então, a partir do momento que você gera algo ruim, se você não conserta, não corrige aquilo na hora, aquela coisa ruim que você gerou vai gerar outras, que é a consequência. Um puxa o outro, né? A consequência do pecado, assim, é coisa absurda. Eu falo que o pessoal fala, né? O diabo ajuda a fazer, mas não ajuda a esconder, né? O diabo, ele só solta a faísca. Na hora que pegou, ele sai fora e deixa você ser tomado pelo fogo. Então, mais uma vez, fiquem alerta, porque aqui a gente viu nesses 7 primeiros capítulos que a gente está refletindo hoje, que aqui foi o tempo todo sendo advertido. Busque sabedoria, busque sabedoria. Ela clama nas ruas, ela grita pelas ruas. Quer dizer, a sabedoria tem chamado e convidado as pessoas, mas as pessoas não têm dado ouvido para ela, e por isso estão colhendo consequências terríveis a respeito disso. Então, assim, para mim está sendo muito gostoso, Dani, tá lendo, se aprofundando em Provérbios, porque, igual eu falei, é uma peneira, mexe com a gente. Né? Tem coisas que não são confortáveis de ler, né? Tem coisas que não são agradáveis de ler, porém são necessárias. São necessárias porque são coisas que são inerentes da vida. Então a gente precisa ter conhecimento delas, do que fazer quando acontecer, se acontecer, para que a gente não seja pego de surpresa. Sim, a gente precisa também entender que nós precisamos, né, gastar nossa vida fazendo algo útil. Uhum. Não é gastar nossa vida se distraindo nas redes sociais, gastar nossa vida perdendo tempo por aí. Uhum. Porque o mal, ele entra por qualquer pequena brecha que a gente dá. Uhum. Então, talvez um videozinho bobo que você vê lá no Instagram, você acha que não tem malícia, mas talvez tem. Uhum. Uma música que você escuta, Sim. ou alguém que você ouve na rua. Então, tome cuidado da maneira como você vem levando a sua vida, vem gastando a sua vida. Gaste ela de maneira que vai deixar um legado, principalmente, vai deixar para você um galardão lá no céu. Porque você vem a somar no reino, nem tudo é sobre a terra, a maioria das coisas é sobre o céu, a gente precisa deixar frutos que vai refletir na eternidade. Então, escolha gastar sua vida aos pés de Cristo, porque não tem caminho melhor. É verdade. Então, a gente está aqui nessa série, pessoal, para trazer isso, para trazer primeiramente para nós, né, essa provocação de buscar algo diferente em Deus, de não ficar só no superficial, de a gente buscar se aprofundar em sabedoria, sabe, pesquisar, ler e reler, porque o Senhor, ele faz nova todas as coisas. Então, hoje, ele trouxe essa revelação para nós. Amanhã, provavelmente, se a gente for ler de novo esses 7 capítulos, Deus vai trazer outras coisas para a gente, porque a palavra de Deus, gente, ela vai, parece que se reciclando, se renovando, ela vai restaurando dentro de nós, é algo assim surpreendente. Então, por isso que é tão importante a leitura da palavra. Então, aproveita essa oportunidade que a gente está começando, esse é o primeiro episódio da série, e já manda para o pessoal aí, seus amigos, pessoas que você sabe que precisam ter esses minutos assim de aprofundar em sabedoria, porque na verdade todos nós precisamos, né? Mas fala, vamos comigo ali acompanhar as meninas na leitura de Provérbios, né? Vamos acompanhar junto, vamos ler, vamos aprofundar, igual vocês em casa, pode estar lendo um capítulo por dia. É que nós vamos ter 4 episódios para falar a respeito, então a gente tem que dar uma enxugada, né, Dani? Mas você pode estar lendo um capítulo por dia e chama esse amigo, essa amiga, seu pai, sua mãe, seu filho, sobrinho, quem quer que seja que esteja no seu meio, vamos ler junto. Enquanto a gente lê, vamos ouvir as meninas, o que as meninas disseram a respeito, vamos abrir lá, vamos ouvir o episódio que elas disseram. Tudo isso complementa. E sempre quando você for ler, inicialmente, pede a revelação do Senhor. Ore, fala, Senhor, nos dê revelação da sua palavra. Nós vamos ler provérbios aqui que são sabedorias que são princípios assim, que são muito importantes para a nossa vida, mas eu preciso do Espírito Santo que alinhe isso na minha vida, que eu possa ter revelação e entendimento do que vai ser lido. Então, faça essa oração pedindo para Deus revelação. Isso é muito importante. Nós fizemos aqui antes de começar a gravar esse episódio, durante também o tempo que nós estamos aqui fazendo o estudo, porque sem a ajuda do Espírito Santo, nós não conseguimos também ter revelação, né, Dani? Então, que você possa também ser incentivador de outros para estar lendo a palavra e se aprofundando. Aproveita essa série que está iniciando, já convida, né, Dani? Manda aí, já marca alguém nos comentários aí. Ô, fulano, olha aqui, olha esse episódio que legal, vamos ler junto. Né? Vamos fazer um propósito junto? Começou setembro agora, né? Então já vamos entrar num propósito junto, vamos ler, vamos jejuar, vamos orar. Deus vai fazer algo
muito grandioso na sua vida. Tenho certeza que ao final desses 4 episódios, gente, Deus vai fazer algo poderoso em nós e em vocês que estão assistindo aí. Então não perca tempo, já marca o pessoal, já vai mandando e esteja acompanhando a gente também nas redes sociais. Sempre a gente também está alimentando as pessoas, né, Dani, com coisas, com palavras, com versículos todos os dias, né, Dani? A gente, de uma forma ou de outra, quer ajudar uns aos outros a busca incansável da presença do Senhor. Então, esteja com a gente nisso, incentive a gente também, que é muito importante, né, Dani? Sim, a gente teve pouco tempo para falar de 7 capítulos, né? Teve coisa que a gente não conseguiu falar aqui. Então, para você, uma pessoa que nunca leu a Bíblia, comece a ler Provérbios. Comece a ler Provérbios, Provérbio pode mudar a sua vida. Então, inicie no capítulo 1, vai indo um capítulo por dia, até você conseguir assimilar tudo aquilo que o Senhor está te entregando, está te revelando. Porque isso é uma chamada para a sabedoria, então a gente precisa estar com o ouvido aberto para saber aquilo que Jesus quer nos entregar, aquilo que Ele quer nos ensinar. Teve dúvida de alguma palavra? Vai lá no Google, digita, fala o que significa tal coisa. Ele vai te entregar também muito conteúdo e assim você vai se familiarizando com a leitura da Bíblia. E se você ler, não adianta só ler também, ler e praticar, isso aqui pode mudar a sua vida, a vida da sua família, transformar a sua história. E então é necessário uma entrega, é necessário um relacionamento com a palavra do Senhor, porque somente isso vai nos trazer a diferença. Não adianta só ir na igreja e esperar que alguém leia para você um versículo lá por semana e que isso vai transformar você, que não vai. A busca depende da gente, né? A gente tem que sair do comodismo, né? Da inércia de ficar, só esperando cair do céu. Não vai cair do céu, gente. A gente precisa buscar, a gente precisa ler. Quem não sabe ler, quem tem dificuldade, gente, tem aplicativos da Bíblia que tem áudio. Você pode estar ouvindo, né? Então, hoje em dia tem recurso de todos os jeitos. O que não tem é desculpa, né, Dani? O que não tem é desculpa. Então, nós estamos aqui nos entregando mesmo, dando o nosso melhor, né? Para tentar passar para vocês aquilo que Deus falou no nosso coração. Mas Ele quer fazer algo diferente. Ele quer falar algo para você. Algo que não falou para mim, que não falou para Dani, que vai ser específico para a sua vida, para a sua família, para a sua necessidade. Se você está precisando fechar um negócio, né? Abrir uma empresa, ou às vezes, né, eu não sei, começar um relacionamento. Então, o momento é agora. Ore, peça para o Senhor instrução, sabedoria. Não comece as coisas de qualquer jeito, indo para o seu próprio, se apoiando no seu próprio conhecimento, achando que você entende, que você sabe, que você pode. Aqui a gente já está lendo desde o começo que não é dessa forma que as coisas vão dar certo. E as pessoas que resolvem fazer as coisas do seu jeito, elas andam na escuridão, não sabem nem onde tropeça. Então, busca sabedoria e instrução de Deus, que Ele vai te dar o discernimento para todas as coisas. Dani, muito obrigada, minha amiga, minha irmã, por mais esse momento. Amém. Que nós estamos aceitando esse desafio. Gente, vocês não sabem tanto que a gente sua, como é desafiador pra gente, mas a gente faz de coração porque a gente ama a palavra, a gente ama levar aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Então, tem sido um momento maravilhoso também pra gente, né, Dani? Como a gente está aprendendo, como Deus está falando na nossa vida. Então, mais uma vez, um prazer, minha amiga. Estar com você nessa mesa maravilhosa aqui, que a gente está aprendendo muito aqui, graças a Deus por isso. Muito, verdade. Mas é isso aí, uma coisa que eu anotei aqui, que é melhor a gente buscar a Deus antes de tomar a decisão, do que depois nas consequências. Porque depois é bem mais difícil a gente ter que lidar, depois é mais difícil o nosso ele ter que entender que aquilo não era a vontade de Deus, e sim a nossa que a gente fez. Então é melhor a gente contar com Deus na decisão do que na consequência, porque depois é bem mais difícil de entender. Mari, mas eu também te agradeço pela oportunidade de a gente estar unido aqui, graças a Deus. Deus vem trabalhando demais na nossa vida, através da nossa amizade, e que nossa amizade prevaleça daqui para muito tempo, em nome de Jesus. E que Ele venha fazer grandes coisas através desse podcast, para vocês que nos ouvem. Amém. Que Ele venha alcançar pessoas aí, através dessa tela que vá muito longe, que não é sobre nós, não é sobre você, é sobre Jesus. A gente não vem falar aqui da nossa vida cotidiana, a gente vem falar aqui de Jesus que mudou a nossa vida e pode mudar a tua. E nós estamos aqui porque o Senhor nos chamar, estaremos disponíveis. Amém, é isso aí. Pessoal, nós vamos finalizar da melhor maneira possível, que é orando pela sua vida. Oh, glória. Vamos orar por você, pela sua família, pelas suas decisões, por esse estudo.
Então, nesse momento, onde quer que você esteja, abaixa a sua cabeça agora, esteja conectado ao Senhor. Se você não puder fechar seus olhos, não tem problema. Mas ore aí, concorde aí, porque se você tiver fé e perseverança, o Senhor vai fazer algo diferente na sua vida. Amém, queridos? Então, vamos orar nesse momento. Pai, em nome de Jesus, eu coloco a vida de cada um que está assistindo esse episódio, Pai, neste momento. Pai, eu não sei em que momento essa pessoa está assistindo, se ela está indo trabalhar, se ela está num momento difícil da vida dela, na casa dela, às vezes com o marido, com o filho, ou se é uma enfermidade. Eu não sei o que tem abatido a alma dessa pessoa, mas o Senhor tudo sabe. Eu não sei quais vidas nós vamos alcançar através desse vídeo, mas o Senhor sabe. E são essas vidas que o Senhor quer chegar. O Senhor tem um propósito para todas as coisas e nada, absolutamente nada sai do controle do Senhor. Então eu peço nesse momento, Pai, durante esse estudo de provérbios, que o Senhor gere milagres nas nossas vidas e na vida de cada irmão que está ouvindo esse podcast. Pai, que nós possamos gerar frutos e frutos que permaneçam para a eternidade. Não queremos, ó Pai, ser superficiais. Nós queremos cada vez mais nos aprofundar na Tua palavra, em conhecimento, em sabedoria, para que a gente possa ter uma vida abençoada, uma vida próspera e uma vida feliz e em paz. Abençoe cada um que assistir esse podcast, Pai. Dê paz, dê saúde, dê prosperidade e que eles sejam edificados a cada vez mais, a cada palavra que dita. É isso que nós oramos e já te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus queridos? Então, até a próxima. Não percam, porque nós vamos estar aqui nessa mesa trazendo um mantimento e um maná novo para vocês. Na mesa. Na mesa. Até a próxima, pessoal. Amém. Então vamos lá, mais um episódio do Na Mesa! Dani do céu, a gente é corajosa, hein? A gente é? Fala a verdade. A gente ousou, né? Pode parar tudo. Por quê? Não acredito. Não dá nada. O próximo vai ser melhor, ainda bem que você olhou. Gente, cadê o microfone? Tá faltando uma coisa aqui. Ainda bem que você olhou. Ai, Dani do céu.